Abram comigo as vossas Bíblias em Êxodo 3, versículo 1. E queria ler convosco do versículo 1 até o versículo 6. Êxodo 3, 1 a 6. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus. Diz assim comigo: ao monte de Deus, a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Diz assim comigo: não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu hoje queria partilhar uma mensagem contigo sobre como é que nós podemos ver a transformação desta cidade e como é que podemos fazer a transformação de toda a sociedade onde a gente se envolve. E como é que nós podemos fazer história na nossa geração. Tu gostavas de ver a tua geração salva para Jesus? Tu gostavas de ver uma transformação na tua cidade, na tua empresa, em qualquer lugar da sociedade aqui no Recife e no Nordeste? Então, eu creio que hoje nós podemos aprender alguns princípios através da Bíblia que nos podem instruir de como é que nós nos podemos mover para alcançar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabes, eu acredito que chegou um tempo em que Deus quer usar os seus filhos para transformar o mundo. A Bíblia diz que Deus não escolheu os anjos, Deus escolheu homens e mulheres para serem usados para transformar os lugares onde eles estão. Isso quer dizer que quando tu estiveres a trabalhar, é um lugar para tu transformares. É um lugar para tu mudares pelo poder de Deus. Sabes, nós começámos a acreditar isso em Lisboa. Em setembro do ano passado, organizámos um evento de jovens. Toda a gente dizia que era difícil reunir jovens em Lisboa. Nós reunimos um evento de jovens, mais de 1.500 jovens a pagar para entrar no evento. Tivemos pessoas curadas, tivemos centenas de pessoas curadas fisicamente, tivemos pessoas que tinham ferro nos seus ossos, que desapareceu ferro. Sabes, quando Deus está presente em algo, Ele faz transformação daquilo que não devia ser. E Deus não se limita a nada. E hoje eu queria partilhar contigo sobre isso. Como é que tu podes transformar o lugar onde tu estás? Sabes, uma igreja, Deus pode usar uma igreja para transformar uma nação. Deus pode usar uma pessoa para transformar uma nação. E Deus pode usar a tua vida para transformar uma nação. É preciso haver essa paixão. E aqui a Bíblia diz que Moisés, um homem que tinha estado no Egito durante vários anos, um homem que nasceu ali naqueles princípios todos do Egito, foi fugido do Egito. Diz a Bíblia que ele foi para o deserto, que ele agora apacentava as ovelhas. Lembram-se? Essa era a vida de Moisés. Um homem que tinha sido instruído em toda a ciência do Egito. Agora o que ele estava a fazer era o quê? Cuidar de ovelhas. Estava no deserto a cuidar de ovelhas. E diz a Bíblia que aconteceu algo com Moisés. Um dia, enquanto ele estava a apacentar as ovelhas, ele decidiu, diz a Bíblia, ele decidiu subir ao monte de Deus. Diz assim comigo: ele decidiu subir ao monte de Deus. E diz a Bíblia que quando ele subiu ao monte de Deus, algo que aconteceu. Ele teve uma visão. Diz assim comigo: ele teve uma visão. Ele viu uma sarça ardente, viu um arbusto, uma sarça, normal como ele estava habituado a ver no deserto, mas que aquela sarça, ela estava a arder, mas ela não parava de arder. E ele, como uma pessoa com há tantos anos no deserto, habituado a ver tantas sarças, ele agora viu algo que ele nunca tinha visto. Sabes, tu queres transformar a tua sociedade, se tu queres transformar aquilo que Deus quer usar-te para fazer, a primeira coisa que tu precisas é ter a coragem de subir ao monte. Quando tu sobes ao monte, tu recebes a visão de Deus, recebes quem Deus é e o poder que Ele tem.
Sabes, Deus estava-se a manifestar através daquela sarça para Moisés ver e chamar a atenção de Moisés que aquilo que ele estava a ver era algo sobrenatural. Se tu queres transformar a tua sociedade e queres transformar o lugar onde tu estás, queres transformar a casa onde tu estás, queres transformar a empresa onde tu estás, queres transformar a igreja onde tu estás, queres transformar a nação onde tu estás, tu precisas ter a visão de Deus e precisas ter a coragem de subir ao monte de Deus. A Bíblia diz para nós agora subirmos com ousadia. Sabe, há muita gente que até às vezes está sentado numa cadeira, mas nunca teve a coragem de ir além de uma cadeira sentado. Nunca teve a coragem de ver aquilo que Deus está a ver nos dias de hoje. E digo-te, sempre que tu estás a ver aquilo que Deus está a fazer, tu vais ver fogo nos teus olhos. Há uma nova paixão que vai surgir do teu coração. Quando tu tens uma revelação da parte de Deus no teu espírito, aquilo transforma-se em fogo em ti. E era isso que Deus estava a fazer com Moisés. Deus estava a dar um novo fogo a Moisés. Moisés andava no deserto, perdido, sem propósito, sem destino, apenas a apacentar as ovelhas. Mas o plano de Deus não era esse para Moisés. O plano de Deus para Moisés era fazer coisas extraordinárias. Sabes, o plano de Deus para a tua vida não é apenas o que tu estás a fazer, mas é levar-te a fazer coisas extraordinárias na terra. Jesus sempre disse a todos os seus discípulos que o que eles iriam fazer era obras maiores do que as que ele tinha feito. Sabes, Deus chamou-te para coisas extraordinárias, para tu seres uma pessoa em fogo. Quando a gente fala de fogo, fala de algo que consome, mas que o fogo de Deus vem, é algo que consome aquilo que está destruído, mas não para em nós. Ele continua, incendeia outros lugares. Deus chamou-te para incendiar o teu local e do teu lugar levar fogo para outros lugares. É esse o chamado que tu tens da parte de Deus. E sabes, e quando tu te moves nisso, quando tu sobes ao monte, tu tens essa revelação de Deus. Deus revela-te qual é o propósito que Ele tem para a tua vida. E quando tu sabes o propósito que Deus tem para a tua vida, começa a gerar fogo em ti. Porque tu começas a ver Deus como Ele é. E não apenas como tu achas. Sabes, a Bíblia é interessante ver João, no final dos seus dias, diz a Bíblia, quando ele escreveu o Apocalipse, que ele usou um conjunto de adjetivos, parece que nem conhecia Jesus. Um homem que caminhou com Jesus na terra durante 3 anos, um homem que viu Jesus a ser morto, um homem que viu Jesus a ser ressuscitado. Quando ele tem a revelação agora de quem é Jesus, diz a Bíblia que ele não tinha nem adjetivos para dizer quem era Jesus. Ele teve que comparar Jesus, o cabelo dele, a algo branco como a neve. Ou seja, um homem que tocou em Jesus, um homem que andou com Jesus, não tinha a completa revelação de quem era Jesus ainda. E diz a Bíblia, quando ele teve a visão, ele viu Jesus como ele é hoje, na autoridade que ele tem nos céus hoje. Sabes, se tu vires como Deus é hoje, e se tu tiveres revelação do poder que Deus tem hoje, tu não tens ideia do que isso vai transformar para tu fazeres coisas extraordinárias. É tempo da igreja se levantar, da igreja pregar o verdadeiro evangelho, a igreja ter a coragem de pregar quem Ele é e sermos como Ele é na terra. Deus chamou-nos para isso. Sabes, o nosso ministério não é um ministério que transporta e traz transformação de sociedade. É sinal que o nosso ministério não é um ministério de Jesus, é o nosso ministério. E nós fomos chamados para servir no ministério de Jesus, para sermos como Ele é, sermos nós aqui na terra. Deus chamou-te para isso, para seres uma pessoa em chamas. Sabes, às vezes eu falo com alguns crentes, as coisas que eles fazem, eles colocam gelo em mim. As coisas que eles pensam trazem gelo em mim, em vez de acender a chama, que Deus pode fazer sempre mais do que eu penso ou do que eu imagino. Sabes, se tu queres ser uma pessoa que vai transformar a tua sociedade, tens de ter a coragem de subir ao monte, porque é no monte que Deus te vai revelar quem Ele é. Consegues imaginar alguém que tem ferro no braço, a desaparecer o ferro? É isso que Deus tem para mostrar a ti, que Ele é poderoso para fazer.
A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Eu lembro um amigo meu, pastor, convidei-o para estar connosco numa das nossas reuniões de avivamento e disse, olha, vem à nossa reunião, vai ser algo extraordinário. E ele não foi. E aí uma das moças que estava lá naquela reunião de cura, ela foi completamente curada de um problema que tinha de perna. Ela tinha ferros na perna e os ferros desapareceram e os parafusos também. E eu fui almoçar com esse pastor que eu tinha feito o convite, que ele não quis vir àquela reunião. E disse, tu nem imaginas o que aconteceu. Uma das moças que estava lá naquele auditório, Deus não apenas a curou, como Deus transformou o ferro que ela tinha em osso novo. E eu vi quando eu contei aquilo àquele pastor, ele olhou para mim e sabes, fez aquela cara. Como? Já alguma vez estiveste à frente de alguém que tu estás a contar um testemunho e algo que realmente parece meio absurdo e a pessoa olha para ti dizendo, isso é treta? Foi como eu me senti. Sabes, eu senti-me dessa maneira. 4 meses depois, nós organizamos um congresso de jovens para ministrar, chamamos de Holy Spirit Night, Noite do Espírito Santo, onde o Espírito Santo tem toda a liberdade de vir e operar sinais e maravilhas. E organizamos aquele evento. E agora esse pastor, que convidámos os jovens deles a virem, ele teve que vir também ao evento acompanhar os jovens dele. Na segunda sessão do evento, ele veio ter comigo e disse, Rodrigues, vem cá, eu preciso de falar contigo. Eu disse, como assim, Carlos? Vem cá, toca aqui. Toca. E eu, ok, está bom o teu braço, qual é o problema? Não, Rodrigues, tu não estás a entender, tu lembras-te que eu tinha partido o meu braço? E com o meu braço tiveram que pôr lá ferro, titânio, para colar os dois ossos? Sim, lembro. Toca, por favor. Não está cá, Rodrigues. Desapareceu, Rodrigues. Sabes, naquela hora eu disse àquele pastor, imagina, isso que aconteceu, agora já podia ter acontecido há 4 meses atrás, mas tu duvidaste da minha palavra, daquilo que eu te estava a contar como testemunho que tinha acontecido. Sabe qual é o problema e porquê é que não acontecem muitas coisas? É porque às vezes a gente não acredita. A gente não tem coragem de subir ao monte. Quando Moisés, olha o impressionante o que aconteceu com Moisés. Ele não estava a olhar para lá. Ele viu, mas ele desviou a olhar. Até que ele decidiu no coração dele voltar novamente o olhar. E é incrível o que acontece. Versículo 4, olha o que acontece. Quando Deus vê que ele olha. Versículo 4. E vendo o Senhor que virava para beber, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Quando é que Deus falou? Quando ele teve a coragem do quê? De virar a face para Deus. Sabes, Deus só vai começar a fazer coisas extraordinárias quando tu começares a querer, a olhar para aquilo que Ele está a fazer na terra. Quando tu começares a ver o que Ele vê, aí Ele vai bradar. A Bíblia diz que Ele bradou, nem falou, bradou. O que é bradar? Ele deu um grito, falou com intensidade. Sabes, Deus quer falar a esta nova geração com intensidade. Deus quer falar ao Brasil com intensidade. Deus está-te a chamar, Brasil, para fazer coisas extraordinárias, não apenas no país, mas para levantar o país e também para levar o país para outras nações e inspirar outras nações. Eu sinto que alguns pastores que estão aqui esta noite, Deus vai-te começar a usar e vai-te levar para outras nações e vai expandir o teu ministério para outras nações. Apenas porquê? Porque tu tiveste a coragem de começar a olhar para o que Deus te chamou a fazer. Quando tu te focas no que Deus tem para ti, tu começas a arder dentro de ti. Sabes, a chama que Moisés não tinha, porque tinha sido apagada no meio do deserto, Deus reacendeu-a agora no monte. Deus me mostrou Moisés que tinha um propósito. E sabes, e sempre que tu ganhas um propósito, tu ganhas uma visão transformadora. Pessoas que transformam o mundo são pessoas que têm uma visão de Deus dentro deles. Aquela visão é mais importante, queima mais do que qualquer outra coisa. É mais importante para a pessoa do que até comer. Ela dorme, sonha, imagina e começa a ver tudo daquela maneira. Uma vez a minha esposa disse-me assim,
Amor, nós vamos a uma loja de decoração e quando a gente entra nessa loja de decoração ou numa loja em que há coisas para nós comprarmos para a nossa casa, sempre que eu te digo aquele objeto era bonito para ir lá para casa, tu dizes assim, eu acho que era bonito para a igreja. E ela um dia disse-me assim, porquê é que tu dizes que é tudo para a igreja? E eu fiquei a pensar, porquê? Até que entendi. A igreja é a minha prioridade. A igreja é a minha visão. Eu amo a minha casa, mas eu quero edificar uma casa para o Senhor. Sabes, aquilo que tu vês, aquilo que te apaixona, passas em algum lugar, um pastor que é apaixonado para ver novas igrejas, novas missões, quando ele passa num lugar, ali pode estar um cabaré, mas ele já começa a ver uma igreja lá. Ali pode estar um lugar onde estão reunidas as pessoas, mas ele já começa a ver, igreja é sítio bom para a igreja ali. Porquê? Paixão, propósito. Uma pessoa que tem uma paixão para ver transformação de crianças, ela quando passa em algum lugar e vê crianças a sofrer, ela começa a olhar e começa a dizer, eu podia criar ali um orfanato. Sabes o que é isso? Isso é fogo de Deus dentro de ti. Isso é fogo de Deus dentro de ti. Quando tu tens o fogo dentro de ti, nada para. Nem as dificuldades te param. Sabes porquê? Pode não haver recursos, mas Deus não precisa de recursos para alguém que está apaixonado. Deus não precisa de nada, porque Ele sabe que uma pessoa que é apaixonada vai sem recursos. Vai como Ele mandou, 2-2, vai agora, vai sem bolsa, sem alforjes, vai apenas na minha autoridade. Vai lá, entra nessas casas, prega o Evangelho, sinais e maravilhas vão-vos seguir. E diz a Bíblia que os discípulos vieram impressionados, maravilhados, eles disseram, uau, aconteceu! Até os demónios nos obedeciam, diz a Bíblia, que os discípulos ficaram maravilhados. Porquê? Porque eles foram debaixo de uma palavra. Sabes, é tempo de Deus levantar novos Moisés, novos libertadores deste mundo. Deus chamou-nos a cada pessoa que está aqui nesta sala para nós sermos os libertadores deste mundo. E nós só vamos ser libertadores quando nós vimos o fogo. Quando nós vimos aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque isso vai gerar uma paixão dentro de nós, sobrenatural. Sabes o que vai acontecer? Tu vais envelhecer, mas o teu espírito vai se fortalecer. Tu vais andar vários anos, mas cada vez vais ser mais jovem. Vais ser como Caleb e com Josué. Vais ser um homem, uma mulher que chega aos 83 anos ainda a pensar que agora é o momento de conquistar a terra prometida. Isso é fogo. Sabes o que é que o fogo faz? O fogo nunca te deixa morrer dentro do deserto. O fogo leva-te além na tua vida. O fogo transporta-te além daquilo que tu tens. Sabes? E é isso que Deus tem para ti. Olha o que aconteceu a seguir. Versículo 5. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Sabes, Deus quer que tu tires as sandálias dos teus pés. Porquê é que Deus mandou fazer isso a Moisés? Aquilo era apenas um monte. Porquê é que aquele monte agora era um monte de Deus? E porquê é que aquele monte agora era também um lugar santo? Porque Deus quer sempre que nós tenhamos a coragem de nos despirmos daquilo que nós somos para vestir as novas vestes que Jesus tem para nós. Quando tu tiras os teus sapatos, o que é que acontece? Tu sentes a terra, tu sentes se ela está quente, se está fria. Quando tu vais à praia e tu tiras os teus sapatos ou os chinelos e tu entras lá e tiras a sandália, o que é que tu sentes? Se a água está fria, se está quente. Sabes, é isso que Deus quer hoje também. Deus quer que tu tenhas sensibilidade ao que Ele está a fazer. Que tu entendas que aquilo que é o teu propósito de vida, aquilo que é a tua vida, aquilo que onde tu andas, o lugar que tu andas é um lugar santo. É um lugar que tu fazes transformação. É um lugar onde tu tens sensibilidade ao Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias. E Deus chamou-te para isso, para tu fazeres coisas extraordinárias. Há aqui alguém que possa dizer amém? Amém. Só alguns aqui? Há alguém aqui que possa dizer amém? Amém. É, já sinto o fogo aí. Olha o que aconteceu, Êxodo 3:10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires os meus filhos, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus,
Quem sou eu? Diz assim comigo, quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E disse, certamente eu serei contigo. Isso te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles disserem, qual é o teu nome? O que é que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Sabes, Deus mostra o plano, Deus coloca o fogo, Deus mostra algo sobrenatural a Moisés, e a primeira coisa que Moisés faz é o quê? Quem sou eu para fazer isso? Para ir falar com o faraó do Egito. Quem sou eu, Deus? Tu? Será que tu estás a pensar bem? Será que eu tenho capacidade para isso? Tu estás a escolher bem? Tu estás a ver com quem é que estás a falar? Eu sou aquele rapaz que saiu de lá fugido. Eu sou aquele que eles iam matar se eu ficasse lá, que matou um homem e fugiu para o deserto. Eu sou aquele que sou pastor hoje de ovelhas. Eu já não sei nada disso. Eu já não tenho capacidades para isso. Sabes, isso é o que a maioria das pessoas dizem a Deus. A maioria das pessoas colocam desculpas a Deus. Arranjam sempre uma maneira. Tentam sempre fazer algo como aquele homem que tinha que enterrar o seu pai. A maioria das pessoas estão fora do propósito que Deus a chamou a fazer na terra. Por isso é que há tanta gente, até dentro da igreja, que está infeliz. Porquê? Porque está a fazer o que Deus não chamou para fazer. Eu conheço alguns pastores que nem têm paixão no ministério. Sabes porquê? Porque eles estão a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque aqueles que eu conheço, que são pastores, que fazem transformação social. É interessante ver que Deus fala novamente com Moisés. Tenta-lhe mostrar o porquê. Moisés fala novamente a dizer que não. Que ele não tinha capacidades. Até que Deus se irrita e permite que Arão vá com ele. Sabes, a maioria de nós temos medo de enfrentar desafios. Enfrentar mudanças. Por isso é que há tanta igreja parada hoje, que não cresce, que não ganha almas, que apenas se mantém. Porquê? Porque nós temos medo de acreditar que a gente pode chegar aos 10 milhões de pessoas no Brasil, na nossa igreja. Sabes, nós não acreditamos que às vezes Deus vai usar a nossa vida para fazer alguma coisa extraordinária. Se Moisés estava na mesma situação, estava a dar a desculpa a Deus. Eu não sei qual é a tua desculpa. Se calhar é como Moisés sabia que não falava muito bem, a Bíblia diz que ele era gago. Aqui também há gagos no Brasil, sabe o que é? Moisés também era assim. Tinha medo de falar, não era o dom dele. Sabes, e Deus começa a mostrar a Moisés que não era Moisés que ia sozinho, mas era Deus que ia com Moisés. Quem se lembra das obras de Moisés? Moisés fez o quê? Ajudem-me. O que é que Moisés fez quando foi ao faraó? Através dele, Deus mandou as pragas. O que é que ele fez quando tirou o povo do Egito? O que é que aconteceu quando eles atravessaram o mar? O que é que aconteceu com o mar? Abriu o mar. Sabes, o próprio nome de Moisés era um nome profético. Era um nome como as águas. Esse é o nome e o significado de Moisés. Ele precisa de homens e mulheres que têm a coragem de dizer, eis-me aqui. Muitos estão a dar desculpas. Muitos colocam desculpas em muitas coisas. E sabes o que é que acontece? O que acontece é que nós temos uma igreja até grande, em número, no Brasil, mas a igreja ainda não conseguiu mudar a sociedade. O Brasil é um dos países que vocês todos sabem, que tem maiores níveis de corrupção, maiores níveis de outros problemas da sociedade. Porquê? Porque falta uma igreja que se levante para mudar o que Satanás tem dominado durante todos estes anos. Falta pessoas que tenham a coragem de ir enfrentar, pela fé, no destino que Deus os chamou a fazer para mudar cada área da sociedade no Brasil. E eu digo-te, se a igreja, as pessoas da igreja se posicionarem naquilo que Deus tem para fazer, vocês vão fazer coisas extraordinárias. Daqui a uns anos o Brasil não será mais o mesmo. Vocês vão ver um Brasil como vocês sonham no vosso coração. Sem crime, sem problemas. Deus pode fazer isso ou não? Hã? Deus pode ou não? Pode como? Tu não dando desculpas. Deus vai começar por ti. Deus vai te usar a ti. Deus vai usar o teu ministério. Deus vai usar o teu fogo. Deus vai usar a tua visão. Deus vai usar a tua paixão.
Deus vai te usar para transformar alguma coisa nesta terra. É para isso que Ele te chamou, não te chamou apenas para comeres, para trabalhares, para teres filhos, tudo isso é bom, para casares, tudo isso é bom. Deus chamou-te para seres um libertador onde tu estiveres. Sabes, e as pessoas que são libertadoras, elas cumprem o ministério de Jesus. Porque esse foi o ministério de Jesus. Jesus, Ele disse, eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para tirar das mãos de Satanás aquilo que é e implantar o meu reino. Ou seja, esses são propósitos de Jesus. E digo-te, quem te respalda nesse trabalho? Quem te respalda é o próprio Deus. Quando tu tens a coragem de ir, Deus abre as portas para tu ires. Está na hora de tu ires, meu amigo. Está na hora de tu assumires aquilo quem tu és. Está na hora de tu assumires o chamado da tua vida. Está na hora de não dar desculpas. Eu estou velho. Eu já estou assim. Eu tenho esta limitação. Sabem, eu conheci um evangelista que ele não tinha pernas nem braços. Conhecem? Esse evangelista que aparece na internet. E esse rapaz, ele queria se suicidar. Ele era filho de um pastor. Porque ele não entendia a chama que Deus tinha colocado nele. Porque ele olhava para ele e não via pernas e não via braços. E achava que era amaldiçoado por Deus. Até a própria mãe, que era pastora, quando ele nasceu, teve medo de lhe tocar. Teve 1 mês para tocar naquela criança. Sabes, tudo o que é diferente faz-nos confusão. Mas para Deus, tudo o que é diferente pode ser ministério. Sabes o que aconteceu? Esse jovem um dia encontrou-se com Deus, subiu ao monte, recebeu o seu chamado e disse assim: não vou mais queixar porque eu não tenho braços nem pernas. Eu tenho uma coisa, tenho boca, então eu vou pregar às nações. Hoje é um dos maiores evangelistas do mundo. E tu, qual é a tua desculpa? O que é que tu não tens? Sabes, Deus pode agarrar numa pessoa analfabeta e fazer dela uma pessoa altamente instruída para pregar o Evangelho. Deus pode fazer de uma pessoa que nem sabe orar uma das pessoas que liberta mais pessoas quando ora. Deus não se limita ao que tu és. Ele capacita os chamados para abrir, para fazer o ministério. É isso que Ele te chamou a fazer aqui. É por isso que Ele te convocou aqui esta tarde. Ele convocou-te esta tarde porque Ele quer te capacitar para grandes obras. Tu és um novo Moisés. És um novo homem, uma nova mulher que foi chamada para transformar o Brasil. Recebes essa palavra? Recebes essa palavra? Esta tarde tens a coragem de não dizer mais não e dizer sim, eis-me aqui, Deus. Transforma através da minha vida. Transforma esta sociedade através da minha vida. Eu digo-te, se tu tiveres essa coragem, tu prepara-te, 2019 vai ser um ano em que tu vais ver resultados sobrenaturais na tua vida e na tua casa. Tu vais ver Deus a fazer coisas extraordinárias. Sabem, muitas pessoas aqui, eu sei que vocês viveram aqui nestes últimos anos uma grande crise. Há 6 anos atrás, Portugal era um dos países com maior crise económica no mundo. E uma das maiores crises económicas na Europa. E um dia Deus acordou-me e começou a falar comigo, o Espírito Santo. E disse: filho, eu vou mudar o teu país. Eu vou mudar a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar a economia do teu país. Disse assim: Deus, como? Porque na minha visão era isto. Sempre que eu pregava na minha igreja e orava por alguém e chamava alguém para vir à frente, que tivesse desempregado, vinham 200, 300 pessoas. Toda a semana. Durante 4 anos. Então quando Deus começou a falar aquilo comigo, até eu fiquei incrédulo. Disse assim: como é que tu vais mudar a economia? A minha realidade é ver pessoas desempregadas. E aí o Espírito Santo disse: filho, eu vou fazer isso por causa de uma razão. Eu vou primeiro mudar a economia. A seguir eu vou trazer um avivamento sobre Portugal. E disse assim: eu já ouvi tantas profecias sobre avivamento. Portugal vai ser a porta de avivamento. Portugal, eu só vejo igrejas com 50 membros, com 60. Como é que tu vais fazer isso, Deus? E aí o Espírito Santo disse: a próxima mensagem que tu vais partilhar na tua igreja vai ser falar o que eu te acabei de dizer. Disse assim: Deus, como é que eu vou dizer uma coisa dessas ao povo? Tu vais me ter quase aniquilado, porque ninguém vai acreditar. Até nem eu sei se acredito. E eu fui ao palco da igreja e disse: irmãos, Deus falou-me que vai mudar Portugal. E vai mudar a economia de Portugal. E eu vi a cara de toda a gente. Sabes quando tu falas, como aquele pastor que eu contei?
toda a gente, nem ninguém disse amém. Quando ninguém diz amém é porque a coisa está brava. E eu vi que ninguém acreditou no que eu estava a dizer. E eu fui para casa triste, depois do culto. E quando cheguei a casa, liguei a minha televisão, estava ali triste. E de repente o Espírito Santo começa a falar comigo. E diz assim, fica atento àquilo que vai agora passar no Jornal Nacional. Eu ouvi aquela voz, como assim, Deus? E aí, de repente passa uma notícia no jornal. Durante 4 anos, as únicas notícias que passavam sobre a economia era tudo negativo. Está a descer, mais desempregados. Os desempregados chegaram a atingir quase 20% da população em Portugal. E aí, eu estou ali diante da televisão e pela primeira vez em 4 anos aparece uma notícia a dizer assim, a economia está a começar a recuperar. Eu olhei para aquilo e disse assim, calma, o que eu falei, o Espírito Santo de Deus está a fazer, não sou eu. O povo não acreditou, mas Deus vai fazer para eles acreditarem. 2 anos depois, deixa-me contar os resultados disso. Isto foi há 2 anos. 2 anos depois de Deus me falar aquilo. Portugal, hoje é um dos países de maior crescimento na Europa. Portugal saiu de 20% desempregados, hoje tem 6% da população desempregada. Imagina o que é isso. Portugal começou a ganhar prémios internacionais. Portugal ganhou pela 2ª vez, primeiro ano, no ano passado, agora este ano outra vez, o prémio do melhor país turístico para ir no mundo. Imagina, Portugal nem é do tamanho do Nordeste. Nós temos Nova Iorque, temos Paris, nós temos as praias de Boa Viagem, nós temos sítios tão bonitos no mundo. Mas quem é que ficou escolhido? Portugal. Como é que isso se explica? Isso é sobrenatural. A economia de Portugal, as casas que não valiam nada, aumentaram 50%, 60% o valor. O desemprego, as pessoas, no outro dia, há pouco tempo, um dos meus discípulos mandou uma mensagem e disse assim, pastor, naquele dia que tu falaste, eu não acreditei. Tenho que ser honesto. Mas agora, a ver o que está acontecendo na economia, eu agora acredito. E disse assim, e tu nem tens ideia do que Deus vai fazer. Porque Deus disse-me que não ia mudar a economia por mudar a economia. Ele disse que ia mudar a economia para trazer um avivamento nesta terra. Sabe o que eu vi? Neste ano, eu vi centenas e milhares de pessoas a virem Jesus nas igrejas. As igrejas encheram todas. Se Deus faz em Portugal, não pode fazer aqui no Nordeste? Hã? Sabes, o que é que aconteceu? Alguém que teve que se mover para crer. Sabes, esta noite, eu quero dizer, há um fogo que Deus vai incendiar dentro de ti aqui. Ele vai incendiar algo hoje dentro de ti, dentro do teu coração. Há algo que Ele te vai mostrar e vai te dar visão para o ministério, para o teu futuro. Porque quando tu tens visão, isso leva a trazer vida onde tu estás. Essa é a razão porque muita gente está dentro da igreja e não faz nada. É porque não tem visão do que é que Deus quer que eles façam. Quando tu não tens visão, tu não tens paixão, tu não tens fogo dentro de ti. Mas quando tu tens visão, tu morres pela tua visão. E sabes o que é que isso traz? Traz os céus à terra. E é tempo do céu chegar à terra de uma maneira abundante no Brasil. Amém? Quem crê comigo? Que é tempo de chegar o céu à terra. Se tu crês nisso, coloca-te de pé. Coloca-te de pé e clama a Deus nesta hora. Ora a Deus por um avivamento nesta terra. Ora a Deus nesta hora para que Deus traga um fogo em ti. Sabes, é o momento de subires ao monte. Eu digo que quando tu sobes ao monte, o que vai acontecer aqui esta tarde e esta noite é que Deus vai te dar visão. Se tu tiveres a coragem de tirares a tua visão para olhares fixamente para Ele. Será que tu acreditas que Deus pode mudar cada um dos projetos que tu tens na tua mão? Mudares a tua visão para a visão dEle? Será que tu acreditas que Deus pode ainda fazer coisas extraordinárias na tua vida? Será que ainda acreditas que o Deus de Israel ainda está vivo, ainda faz coisas extraordinárias, ainda é o Deus que se apresentou a Moisés, que é o Deus de Abraão, de Jacó, e é o Deus de Isaac? Sabes, tu crês nisso, tu vais ver a glória de Deus. Tu vais ver a glória de Deus. Tu vais ver Deus a mandar pragas. Tu vais ver Deus a abrir o mar vermelho. Tu vais orar e Ele mandar codornizes. Tu vais ver Deus a fazer coisas extraordinárias. Tu vais andar com Deus e a tua roupa nunca vai acabar. Tu vais ver coisas a acontecerem através de ti. Extraordinárias. Extraordinárias. Tu vais ver a tua casa a prosperar. Tu vais ver o teu ministério a crescer abundantemente. Tu vais ver coisas como nunca viste na tua vida. É isso que Deus tem para ti.
Se tu crês que essa palavra é para ti e tu sentes que essa palavra é para ti, eu hoje quero ministrar sobre a tua vida. Eu quero liberar algo no mundo do Espírito sobre ti. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Se tu queres receber algo fogo dentro de ti, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Queremos ministrar em ti. Queremos ministrar essa graça, essa unção que Deus tem derramado sobre nós. Para que tu possas receber poder para ir e fazer coisas extraordinárias. Fazer coisas extraordinárias. É momento de subir ao monte. É momento de subir ao monte. É momento de experimentar as coisas que nunca experimentaste até hoje. É momento de começares a ver coisas que tu ainda não viste. É momento de tu veres sinais e maravilhas a seguirem-te. É momento de tu veres o ministério de Jesus operando na tua vida e na tua casa. Se tu crês, vais ver a glória. Vais ver a glória. Queria chamar os pastores que estão aqui para me ajudarem a ministrar. Hoje é um dia de avivamento aqui neste lugar. Hoje nós vamos sair daqui deste lugar incendiados pelo fogo de Deus. Incendiados pela visão de Deus. Tudo aquilo que prendia a nossa mente, tudo aquilo que nos limitava, não vai habitar mais em nós. Hoje vai vir poder dos céus. Vai vir sarça ardente. Vai vir coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Prepara-te. 2019 é ano para ver coisas extraordinárias. Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui esta noite. Aquele que já tem a visão, sopra sobre as chamas dessa visão e incendeia esta noite a visão que eles têm. Incendeia, Espírito Santo. E aqueles que ainda não têm visão, coloca a tua visão, Espírito Santo. Vem, batiza. Batiza com poder. Batiza como batizaste os teus discípulos. Vem do alto. Fogo. 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 Que vai incendiar tudo. A incendiar as igrejas no Brasil. Incendiar a sociedade no Brasil. Xaracandarababassunia. É tempo de coisas novas, meus filhos. É tempo de ver coisas extraordinárias nesta terra, meus filhos. É tempo de avivamento, meus filhos. A igreja, é tempo de eu te acordar para grandes obras. Toda a obra que Satanás tinha contra vocês, eu destruí e resisti. Mas agora é tempo de liberar o meu espírito para algo extraordinário, para um tempo extraordinário, como vocês nunca viram, como vocês nunca experimentaram.